O despertar espiritual dói. A verdade que ninguém conta, o despertar espiritual, ao contrário do que muitas pessoas imaginam. Não começa com luz, paz, amor incondicional ou felicidade constante, mas geralmente se manifesta como um processo profundo de desconforto interno, confusão emocional, sensação de perda e um tipo de dor silenciosa que não encontra explicação lógica imediata e justamente por isso assusta tanto quem começa a vivê-lo. Essa dor não surge como um castigo ou erro, mas como um sinal de que algo interno começou a se mover, de que estruturas antigas estão sendo questionadas e de que a forma como a realidade era percebida até então já não se sustenta da mesma maneira. Muitas pessoas chegam a esse ponto sem aviso, percebendo que coisas que antes faziam sentido passaram a parecer vazias, que conversas perderam profundidade, que objetivos antigos já não despertam entusiasmo e que existe uma sensação estranha de deslocamento, como se não pertencessem mais totalmente ao mundo que conheciam, e isso gera um conflito intenso, pois ao mesmo tempo em que algo parece estar acabando, nada novo ainda se apresentou com clareza. Esse estado intermediário costuma ser confundido com fracasso, confusão mental ou até fraqueza emocional, quando na verdade representa um dos sinais mais clássicos de um despertar em andamento. Existe um mito amplamente difundido no meio espiritual que afirma que despertar significa alcançar um estado permanente de equilíbrio, serenidade e felicidade, e essa ideia cria expectativas irreais que se transformam em culpa quando a realidade se impõe, pois quando a dor aparece, a pessoa acredita que está fazendo algo errado, que não evoluiu o suficiente ou que falhou espiritualmente, sem perceber que o despertar não é um processo de ganho, mas de perda, no qual certezas antigas, identidades construídas e ilusões de controle começam a ruir gradualmente. Nesse processo, o ego, que é a estrutura psicológica responsável por sustentar a identidade, reage de forma intensa, pois ele depende de estabilidade, rótulos e previsibilidade para existir. E quando a consciência se expande e começa a questionar aquilo que antes era aceito sem reflexão, o ego interpreta isso como uma ameaça direta, gerando medo, ansiedade e resistência, sentimentos que muitas vezes são vividos como dor emocional profunda. Essa resistência se manifesta na tentativa de voltar a ser quem se era antes, de se encaixar novamente em padrões antigos ou de ignorar os questionamentos que surgem. Mas quanto mais se tenta impedir esse movimento, maior se torna o conflito interno. É comum que nessa fase surjam questionamentos existenciais profundos sobre o sentido da vida, sobre quem se é além dos papéis sociais, além das crenças herdadas e além das histórias pessoais. E essas perguntas não surgem por curiosidade intelectual, mas porque as respostas antigas deixaram de funcionar, deixando um vazio que não pode mais ser preenchido por distrações superficiais. Esse vazio, embora desconfortável, é um espaço fértil onde algo novo pode emergir, desde que não seja imediatamente abafado por medo ou negação. Muitas pessoas, sem orientação, tentam fugir dessa experiência buscando distrações constantes, entorpecimento emocional ou espiritualidade superficial, baseada apenas em frases motivacionais, positividade forçada e promessas de iluminação rápida. Mas espiritualidade não é anestesia, e sim revelação, pois ela não existe para confortar o ego, mas para revelar a verdade. E a verdade, especialmente no início, raramente é confortável. Nada desperta sem antes se quebrar. E a dor sentida nesse processo não vem da consciência em si, mas da resistência em abandonar aquilo que já não corresponde mais à realidade interna. Com o tempo, quando a pessoa começa a observar essa dor com menos medo e mais presença, algo sutil começa a acontecer.
pois a dor deixa de ser apenas sofrimento e passa a se transformar em compreensão, surgindo um silêncio interno diferente, não um silêncio vazio, mas um silêncio lúcido, no qual pensamentos podem ser observados sem que a pessoa se confunda totalmente com eles. Emoções passam a ser reconhecidas sem controle excessivo e padrões antigos começam a perder força naturalmente. Nesse estágio, muitas pessoas relatam não exatamente felicidade, mas uma sensação de autenticidade, de estar mais real, mais presente e menos iludido, percebendo que o despertar não as torna especiais nem superiores, mas simplesmente mais conscientes. E embora essa consciência não seja confortável para o ego, ela é profundamente libertadora para quem está disposto a enxergar além das aparências. O despertar não destrói quem você é, ele destrói aquilo que você acreditava ser, abrindo espaço para uma percepção mais clara da realidade e de si mesmo. Se você está passando por esse processo agora, é importante compreender que você não está quebrando, nem falhando, nem sozinho, mas atravessando um limiar interno que exige coragem, honestidade e paciência, pois atravessar dói, mas do outro lado da dor existe clareza, presença e verdade. Aqui no Conhecimento Oculto, nós falamos sobre esses processos invisíveis sem romantização, sem promessas vazias e sem atalhos perigosos. Porque compreender o que está acontecendo internamente é o primeiro passo para atravessar esse caminho com mais consciência. Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal e ative o sino, porque aqui o invisível se revela.